É algo para a gente pensar, né? Que a vida pode ser muito mais do que aquilo que a gente vê no dia a dia. Hoje, vamos explorar uma ideia bem profunda, a de que a nossa existência é, na verdade, uma grande batalha espiritual. E o mais surpreendente, que a morte pode não ser o fim, mas sim um ganho. Aquela sensação de estar numa luta constante é algo que muitas pessoas sentem. Mas e se houvesse uma explicação para isso? Vamos mergulhar na perspectiva bíblica que existe por trás desse sentimento e descobrir como ele se conecta a um propósito muito maior. A Bíblia chama isso de o grande conflito. E não é uma guerra num lugar distante, não. É uma batalha cósmica que acontece ao nosso redor e, o mais importante, dentro de nós. É uma tensão que a gente sente todos os dias, sabe? Do começo ao fim da vida. Olha, o mais importante de entender é que essa guerra não é travada com armas de verdade ou contra outras pessoas. O verdadeiro campo de batalha é a nossa mente. É uma luta de ideias, de pensamentos, de argumentos que tentam desafiar o que a gente conhece sobre Deus. E aí vem a pergunta: se a batalha é espiritual, como é que se luta? Bom, com armas espirituais. Elas não são ferramentas que a gente cria, mas sim armas com poder que vem direto de Deus. O apóstolo Paulo resume isso de um jeito perfeito. Ele diz que nós temos o poder de destruir fortalezas mentais. O que é isso? São os enganos, as ideias erradas que nos aprisionam. O objetivo, então, é alinhar cada pensamento nosso com a verdade de Cristo. O contraste aqui é muito claro e poderoso. De um lado, a gente vê as ferramentas do inimigo: crítica, medo, traição. São armas que destroem. Do outro lado estão as nossas armas espirituais: amor, paz, paciência. São virtudes que constroem e que, no fim, vencem o mal. E no centro de todo o nosso arsenal está a arma suprema. A palavra de Deus não é só um livro. Ela é descrita como uma espada, uma ferramenta poderosa, de origem divina, capaz de levar a verdade direto ao coração das pessoas. Com essa ideia de batalha em mente, vamos analisar uma das declarações mais impactantes do apóstolo Paulo. Como ele conseguia enxergar tanto a vida quanto a morte como uma vitória? Vamos parar um instante para sentir o peso dessas palavras. Para Paulo, simplesmente não havia perda. Viver ou morrer, as duas opções eram uma forma de vitória. Mas como isso é possível? A lógica dele era basicamente esta: viver significava continuar na linha de frente, servindo a Cristo e ajudando outras pessoas. Morrer, por outro lado, era o descanso da batalha, a vitória final, o momento em que o sofrimento e o conflito não existiriam mais. É muito importante entender isso. Não era um desejo de morrer. Era, na verdade, uma expressão de confiança absoluta. A vida de Paulo estava tão focada na sua missão que o resultado final, seja continuar a luta ou descansar em paz, estava totalmente nas mãos de Deus. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Da batalha que continua para a guerra que já tem um vencedor. É aqui que a gente encontra a nossa maior fonte de paz e de força. Essa é a mensagem central da fé cristã. A grande guerra entre o bem e o mal já foi vencida lá na cruz. Embora as batalhas do dia a dia continuem, o resultado final está garantido. Por meio de Cristo, nós já estamos do lado vencedor. Então, como a gente aplica isso na prática? A lógica do reino de Deus vira o mundo de cabeça para baixo. A verdadeira força não vem do poder, mas de estar do lado do que é certo. A chave para viver essa vitória é a submissão à vontade de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. E isso nos deixa com uma reflexão final. Sabendo que o resultado da grande guerra já está decidido, de que forma essa verdade pode transformar o jeito que a gente enfrenta as lutas diárias? Como ela pode trazer consolo e fortalecer a nossa jornada? Fica essa reflexão para o dia. Se esta mensagem trouxe alguma clareza ou esperança, curta e compartilhe. Assim, mais pessoas podem encontrar força nessa verdade tão poderosa.